CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa prece e depois darmos continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicídio, Obras Póstumas de Allan Kardec. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Que Jesus abençoe esse espírito amigo. Que Jesus abençoe a nossa casa, os estudos desta noite. Que Ele permita que o nosso irmão Allan Kardec nos inspire, pois estudaremos as suas escrituras, os seus escritos, para bem compreendermos a doutrina espírita, o pensamento do nosso mestre, e assim transformar o nosso caráter, segui-lo como homem de bem que sempre foi e o que desejamos ser. Ainda somos muito imperfeitos, Senhor. Por isso aqui estamos estudando para melhorar. Ajuda-nos. Permita
que além do mestre Kardec, o nosso irmão altivo, os guias que dirigem a nossa casa de amor, o SEAP, a minha amada Lourdinha, estejam presentes junto a nós. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, iniciamos então estes estudos sobre as bênçãos, tuas bênçãos, Jesus, e as bênçãos de Deus. Que assim seja. Vamos lá então. Estamos entrando no capítulo das manifestações dos espíritos. Parágrafo 2º. Manifestações visuais. Item 16. Pela sua natureza e no seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma multidão de fluidos que sabemos existir e que, entretanto, jamais vimos. Mas ele pode também, assim como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança na disposição molecular. Ele pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Pode-se compreender esse efeito pelo vapor que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Então ele está dizendo do perispírito, da natureza do perispírito, que é de natureza material, ou melhor dizendo, semimaterial. É fluido, que a gente não vê. E esse perispírito, ele pode ter propriedades junto dele, como ele disse aqui, ele pode ter propriedade de um corpo sólido, quando ele quer aparecer. A gente tem as experiências de William Crookes, quando a médium oferece o plasma, o fluido, e o espírito se materializa, torna-se tangível e conversa com as pessoas, cumprimenta as pessoas. O Peixotinho, também um médium brasileiro, fazia muito isso. No início, o Chico, na sua juventude, trabalhou junto, ao lado do Peixotinho, e ele materializou diversos espíritos. Então, é um estado diferente da matéria, como Kardec colocou, o estado da água, o estado vaporoso, brumoso, líquido e sólido, é sempre água. Assim também, o perispírito, na matéria tangível ou numa matéria quintessenciada, é sempre matéria. Esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como nos gases. Quando o espírito aparece, é que coloca seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas sua vontade não é sempre suficiente. É preciso, para que essa modificação do perispírito possa se operar, um concurso de circunstâncias independentes dele. É preciso, além disso, que o espírito tenha permissão de se fazer ver a tal pessoa, o que não lhe é sempre permitido, ou só o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Interessante isso, né? Os espíritos não podem aparecer assim a qualquer pessoa, a todo instante. Tem que ter permissão para isso.
E não é como eles querem, a hora que querem. Não, tem que ter permissão para isso. O motivo, nós não sabemos. Tem leis, e lá não dá para fugir a determinadas leis. Não tem como você se furtar da lei. Não tem como. Tudo que eles fazem porque a lei permite. Quando a lei não permite mais, eles não fazem mais. Uma outra propriedade do perispírito e que pertence à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe causa obstáculo. Atravessa-as todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há prisão que possa opor-se à entrada dos espíritos. Eles vão visitar prisioneiro na sua cela tão facilmente quanto o homem que está no meio dos campos. Então, da mesma maneira que a luz passa através do vidro, o perispírito, o espírito com seu perispírito, passa também através do vidro, através da parede. Essa é uma propriedade que o perispírito tem, que é a penetrabilidade. Ele penetra em qualquer lugar fechado. Não há problema para isso. Vocês vejam que Jesus apareceu aos apóstolos, a casa estava fechada, trancada, estavam todos reunidos, tudo trancado, e Jesus aparece no meio deles, por causa da penetrabilidade do perispírito. 17. As manifestações visuais mais comuns acontecem durante o sono, através dos sonhos, são as visões. As aparições propriamente ditas acontecem no estado de vigília. É então que se desfruta da plenitude e da inteira liberdade de suas faculdades. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Frequentemente, à primeira vista, é uma luz esbranquiçada cujos contornos desenham-se pouco a pouco. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas e distinguem-se os menores traços do rosto, a ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As aparências, o aspecto são semelhantes ao que era o espírito quando vivo. Então, as aparições visuais durante o sonho. Tem pessoas que sonham com outras pessoas, conhecidas ou não, e vê nitidamente ali a pessoa, ou por inteiro, ou o rosto da pessoa. Então, ali acontece durante os sonhos, você está dormindo. Agora, as aparições no estado de vigília também acontecem. Quando há permissão, os espíritos podem aparecer numa forma mais diáfana, mais vaporosa, e para alguns até de uma maneira bem concreta, que a pessoa chega a confundir com o encarnado. A gente via o altivo, às vezes ele confundia o encarnado com o desencarnado. O Divaldo, o próprio Chico. Já viu que esse pessoal tudo não dirige? Dirige, não sabe se está atravessando a rua um encarnado ou desencarnado. As manifestações visuais mais comuns, vou ler novamente, mais comuns, acontecem durante o sono, através dos sonhos, são as visões. As aparições propriamente ditas acontecem no estado de vigília. É então que se desfruta da plenitude e da inteira liberdade de suas faculdades. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Frequentemente, à primeira vista, é uma luz esbranquiçada, cujos contornos desenham-se pouco a pouco. De outras vezes,
as formas são claramente acentuadas e distinguem-se os menores traços do rosto, a ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As aparências ou aspectos são semelhantes ao que era o espírito quando vivo. Não tem diferença nenhuma, o vivo do morto. A diferença é que o morto não tem corpo físico. E a gente chama de morto, né? Não tem morte, morre o corpo físico só. Número 18. Podendo tomar todas as aparências, o espírito apresenta-se sob aquela que pode melhor fazê-lo ser reconhecido, se assim é o seu desejo. Ainda que como espírito não tenha mais nenhuma enfermidade corporal, mostrar-se-á estropiado, manco, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para constatar sua identidade. Acontece o mesmo com as roupas, aqueles dentre os espíritos que nada conservaram das quedas terrestres. Compõem-se mais comumente de uma vestimenta ampla, longa, com dobras, esvoaçantes, com uma cabeleira ondulante e graciosa. Então isso daí se chama plasticidade. Ele não colocou o nome. O espírito da aparência que ele desejar. Ele forma com o seu pensamento a aparência que ele quiser. Normalmente ele aparece com a última aparência, que ele quer ser reconhecido, né? Com a maneira, com a aparência que ele deseja ser reconhecido pela pessoa que o vê. Frequentemente os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas para aqueles que podem considerar como anjos, um aspecto luminoso, resplandecente, enquanto que outros têm aspectos que lembram suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma bela figura, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de selvagem e de bestial. E algumas vezes trazem ainda os traços dos crimes que cometeram ou dos suplícios que suportaram. Para eles, essa aparência é uma realidade. Quer dizer que eles creem ser tais quais parecem. Para eles, é um castigo. 19. O espírito que quer ou pode aparecer reveste algumas vezes uma forma mais clara ainda, tendo todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e de fazer crer que se tem diante de si um ser corporal. Então, como nós estamos falando, os espíritos aparecem como eles querem. Uma vez a moça viu aqui o espírito ali sentado, era a Lourdinha, e descreveu a roupa que ela estava. Ela usava uma bermuda, ela falou assim, ela está de bermuda, uma bermuda goiaba, ela gostava daquela bermuda, ela usava. Bem, descreveu a blusa, não me lembro como ela descreveu a blusa, era uma blusa que ela gostava de usar, com uma bermuda goiaba, cor goiaba. Estava sentada do meu lado. Ela nunca tinha visto, ela não tinha falado. Foi o primeiro dia que ela entrou aqui. Depois ela veio falar. Ela confundiu. De lá ela viu, dali de fora, aí falou para outra pessoa. Aquela ali, aquele moço que você vai falar. A pessoa que a trouxe aqui apontou para mim. Aí ela perguntou, e aquela que está do lado dele, é a esposa dele? Aí a moça, não tem ninguém do lado dele. Então ela viu bem nítida aqui, a Lourdinha sentada aqui nessa primeira cadeira. Então às vezes o espírito, a pessoa, aí também entra a possibilidade do médium, né? Dele, do fluido, do médium, para que o espírito possa ser visto.
Em alguns casos, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer, que se pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor, que parte de um corpo vivo, o que não impede de dissipar-se com a rapidez de um relâmpago. Poder-se-ia, portanto, estar na presença de um espírito com o qual trocaríamos palavras e atos da vida, crendo tratar-se de um simples mortal, e sem supor que é um espírito, como foi o caso aqui, visto aqui, ou o caso da materialização lá da Kate King, nas pesquisas de William Crookes, né? Então, nitidamente uma pessoa. Aquele filme do Divaldo também é engraçado, né? Porque ele, no primeiro trabalho dele, ele foi ser atendente. Aí toda hora ele levantava para atender um, todo mundo ficava olhando para ele conversando sozinho para as pessoas. Mas ele estava vendo o espírito ali. Aí a mocinha chamou, ele ficou olhando para ele. Quando ele foi buscar a ficha que o espírito pediu, mas ele já morreu. Aí ele conversou com a colega lá, né, de trabalho. Ó, quando aparecer alguém no galpão ali que eu ver, ele que tinha que atender. Eu vou olhar para você, você diz, faz assim, ou assim, né, ou não. Para ele não ficar falando sozinho. Então, alguns médios com essa possibilidade da vidência veem normalmente, como a gente vê um ao outro aqui. É interessante essa faculdade. É uma faculdade que todo mundo gostaria de ter, mas que quem tem reclama por ter. O problema é que só não vê somente as coisas bonitas. É igual quem escuta. Se escutasse só coisa boa. Agora, por que Jesus escutava coisa boa? Ninguém tentava Jesus. É só a gente se elevar também, né? Mas as coisas feias ele também via, né? Ele via o mundo invisível todo. Via. Mas é uma bela faculdade essa da vidência. Uma bela faculdade. Qualquer que seja o aspecto sob o qual se apresenta um espírito, mesmo sob a forma tangível, ele pode no mesmo instante ser visível apenas para uns somente. Numa assembleia, poderia então mostrar-se apenas a um, ou a vários membros, de duas pessoas colocadas do lado uma da outra, uma pode vê-lo e tocá-lo, e a outra nada ver e nada sentir. Então o espírito pode aparecer uma pessoa, pode ter 10 pessoas e ele aparecer 2, 3. Não era assim aquelas aparições lá de Fátima, né? Eram os 3 irmãos. Então a multidão estava toda ali, só eles que viam. Eles viam Nossa Senhora. Se era Nossa Senhora, se não era, não importa. Não importa que estava lá o espírito, como Nossa Senhora, e conversava com eles lá e passou muita coisa para eles. Ficava uma multidão. Ninguém via nada, mas os 3 viam. Quando Paulo de Tarso caiu do cavalo, Jesus apareceu a ele. Os outros não viram, né? Somente ele viu. O fenômeno de aparição a uma só pessoa entre várias que se encontram reunidas explica-se pela necessidade para que se produza de uma combinação entre fluido perispiritual do espírito e o da pessoa. Há que se ter uma combinação fluídica do encarnado com o desencarnado, de perispírito a perispírito. É preciso para isso que haja entre esses fluidos uma espécie de afinidade que favoreça a combinação. Se o espírito não encontra a aptidão orgânica necessária, o fenômeno de aparição não pode reproduzir-se. Se a aptidão existe, o espírito é livre para aproveitar ou não. Donde resulta que se 2 pessoas igualmente dotadas, sob esse relato, encontram-se juntas, o espírito pode operar a combinação fluídica com aquela somente das 2 a quem quer se mostrar.
Não o fazendo, com a outra, esta não o verá. Assim aconteceria com 2 indivíduos que tivessem cada qual um véu sobre os olhos. E se o terceiro indivíduo quer se mostrar a um dos 2 somente, levantará apenas o véu, um só véu. Mas para aquele que estivesse cego, não adiantaria levantar o véu. A faculdade de ver não lhe teria sido dada para isso. Então eu sou cego desde que eu nasci, né? Porque eu nunca vi espírito. E o espírito aparece na combinação fluídica, né? Ele quer combinar o fluido. Está bem claro isso, né? Fala no microfone, Sandra. Transporte? Tem. A Sandra está perguntando. A Sandra está dizendo como é que o espírito aparece nas fotos. É o fluido que o médium tem que propicia essa aparição. O médium tem que ter um fluido específico para isso. Você vê que tem médium que vê espírito, que incorpora o espírito, mas nunca tirou foto. A moça ali que eu te falei, né? Não vou ficar falando aqui o nome dela, ela bateu no céu, aparece a cara do espírito, aparece a cabeça do espírito, né? Ela tem um bocado de foto. É próprio do médium. É próprio do médium. Ele tem um fluido que consegue, eu não sei como é que é o mecanismo disso, mas ele tem um fluido que isso acontece. Por que eu bato foto e nunca peguei um fantasma? É uma faculdade específica do médium. É um fluido que ele tem que consegue bater foto. Entendeu? Vamos lá, número 21. As aparições tangíveis são extremamente raras, mas as aparições vaporosas são frequentes. Elas o são, sobretudo, no momento da morte. O espírito desligado parece querer apressar-se para rever seus parentes, seus amigos, como para avisá-los de que acaba de deixar a terra, e dizer-lhes que ele vive sempre, que cada um recolhe as suas lembranças, e veremos quantos fatos autênticos desse gênero, aos quais não se dava conta, aconteceram, não somente durante a noite, mas em pleno dia, e no estado de vigília mais completo. A minha mãe nunca foi de ver espírito, mas quando ela estava já doente, estava próximo do desencarne, ela via a família toda. Então via meu pai, via a mãe dela, via as irmãs, os irmãos. E como ela não queria morrer, ela tinha medo de ir. Ela conversava comigo, só assim. Você não está vendo o pessoal? Ela fazia assim. Você não conversa com eles, não? Aí ela não queria de jeito nenhum. E ela teve para ir algumas vezes, até que chegou um momento que não teve mais jeito. Ela já não estava mais dormindo, porque ela tinha medo de dormir e morrer. Então ela ficava acordada, vendo televisão até tarde, aí cochilava, não aguentava, cochilava. Aí acordava, andava, aí não aguentava de cansaço, ia para a cama, cada dormindo, mas dava chance, ela acordava que ela tinha medo de morrer. Mas ela via os espíritos. E foi interessante que, quando ela foi para o hospital, a minha irmã ligou, dizendo que ela ia para o hospital, eu já falei isso, né? E a gente fazendo a irradiação, a gente fez a prece aqui, aí a médium viu o altivo chamando ela, vem. Aí ela perguntou, se eu for, eu vou andar? Porque minha mãe não parava, né? Não parava, velhinha, mas não parava. Ele estava sempre fazendo um bolo, um doce, e resistiu até não poder mais ter uma empregada em casa, que ela que limpava, ela que lavava, até que não deu mais. Ela parou de andar, naquela semana ela não ficou mais no corpo. Aí diz que viu o espírito, vem,
Ela, se eu for, eu vou andar? Vai. Se você vir, você vai andar. Ela saiu do corpo andando e veio para cá. Interessante, né? Aí você vê, é o espírito que sai com o seu corpo espiritual, que é o perispírito que ele está dizendo aqui, e que vem andando, né? E vai cada um, né? Cada um vai vendo. Então ela via os seus familiares. Parágrafo 3º. Transfiguração e invisibilidade. Vamos falar da transfiguração. Sandra, já que a Adilane não veio para cá, vou pedir para você vir para cá para ficar do meu lado. Você está vindo toda a aula. Vamos lá. Parágrafo 3º, que a gente vai esvaziando aqui, vai. Transfiguração, invisibilidade. 22. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que dos espíritos. Então, a mesma propriedade que o espírito tem no seu perispírito, nós temos também no nosso, que a gente também tem perispírito. Como foi dito, ele não está confinado no corpo, mas irradia e forma em torno de si uma espécie de atmosfera fluídica. Ora, pode acontecer que, em certos casos e sob o império das mesmas circunstâncias, sofra uma transformação análoga a esta que foi descrita. A forma real e material do corpo pode apagar-se sob essa camada fluídica, se assim podemos nos exprimir e revestir momentaneamente uma aparência completamente diferente, a mesma de uma outra pessoa, ou do espírito que combina seu fluido com o indivíduo, ou ainda dar a um rosto feio um aspecto belo e radioso. Eis o fenômeno designado sob o nome de transfiguração, fenômeno muito frequente e que se produz principalmente quando circunstâncias provocam uma expansão mais abundante do fluido. Então o médium irradia o seu fluido e ele se transfigura com isso. Quando tem um espírito do lado, ele muda o rosto. A gente viu o Chico mudar de rosto. Eu já vi o Divaldo mudar, o altivo mudar, quando dava uma comunicação do espírito. Ele expande o seu fluido e o espírito ali acoplado faz com que ele mude de aspecto. Tudo bem até aí, Sandra? Então vamos lá. Mais um pedacinho. O fenômeno da transfiguração pode manifestar-se com uma intensidade bem diferente, segundo o grau de depuração do perispírito, grau que corresponde sempre ao de elevação moral do espírito. Limita-se às vezes a uma simples mudança no aspecto da fisionomia, como pode dar ao perispírito uma aparência luminosa e esplêndida. Foi assim que aconteceu com Jesus, no Tabor, quando ele encontra com Moisés e com Elias. Ele se transfigura, ele brilha, né? Ele mostra toda a sua luz ali, como narram os evangelistas. Esses fenômenos só podem parecer estranhos porque não se conhecem as propriedades do fluido perispiritual. É para nós um corpo novo, que deve ter propriedades novas e que não se pode estudar pelo processo comum da ciência, mas que não deixam de ser propriedades naturais, tendo apenas de maravilhoso a novidade.
Não dá para você dizer com os processos da ciência comprovar isso. Por isso que a ciência não aceita. Mas a gente tem esse corpo espiritual. Todos têm. Pode ser comprovado através da mediunidade, quando o espírito se materializa. Agora, o espírito se materializa quando ele quer, né? Não é quando o outro quer. Tudo depende da vontade dele. Alguma pergunta, Sandra? Ele vai falar aqui agora da emancipação da alma. Eu não vou entrar no capítulo da emancipação da alma agora não. Eu vou deixar esse capítulo para a gente estudar semana que vem. Vamos falar um pouquinho dessas propriedades aqui que a gente viu, a manifestação visuais, a transfiguração, essas propriedades do perispírito. Ele falou da penetrabilidade, da expansibilidade, expansibilidade e da flexibilidade. Ele falou 3 propriedades. Tem outras propriedades. A tangibilidade, ele também falou 4. Falou de 4 propriedades. Então o espírito, através do seu perispírito, ele pode se tornar tangível, a gente tocar. Ele pode se expandir, se transfigurar, o perispírito. Ele tem a propriedade de passar pelos corpos sólidos, penetrar. E ele tem a possibilidade de se transfigurar, de se transformar, de dar a aparência que ele quer, com a flexibilidade desse corpo. Ele é flexível, então ele toma a aparência que ele quer. Agora, tem espírito que não consegue entrar se a porta não estiver aberta, não é? Ele não sabe. Às vezes até são espíritos simples, quando vem a mesa mediúnica e você ensina ele a passar a mão direto na mesa. Algumas vezes a gente já fez isso. E ele fica encantado, porque ele consegue passar a mão pela mesa. Porque até então, para ele é tão materializado que ele não conseguia fazer isso. Passar pela parede, passar pela mesa, ele não consegue. Pergunta, Sandra? Não? O espírito quer que a outra pessoa saiba que ele está ali, vai dar um toque, né? Dá um toque, mas ele acasala o fluido dele com o fluido do espírito. Mas ele pode fazer com qualquer um, ou tem que ser uma pessoa que tenha fluido para isso também? Olha, um espírito superior pode tudo. Quanto mais elevado o espírito, mais recursos ele tem, né? Eu creio que é com aquele fluido específico. Ontem eu ouvi algo aqui sobre a vida de Kardec que eu não sabia, das suas experiências, quando ele foi na casa da família Budã. Eu não sabia que aquela senhora Budã, mãe das meninas, também era médium. Eu não sabia, aprendi isso aí ontem. Aí disse ali que ela também escrevia, ela que escreveu primeiro. Depois ficaram com as meninas, com as filhas. E eu ouvi ontem, eu também não sabia, que quando o Espírito Verdade, né, ele colocou ali que ele iria aparecer por 15 minutos, né, um quarto de hora, uma vez por mês, a Kardec. Uma vez por mês por um quarto de hora. E quando ele vinha, dava comunicação através do menino, filho eu não sabia também disso. Filho irmão das meninas. Você não ouviu isso ontem? Eu não sabia disso. Se eram as meninas que sempre escreviam,
Por que o Espírito Verdade não se comunicou através dela, e sim através do rapaz? Então, a gente conclui que era um fluido que ele tinha, era melhor o acasalamento com o fluido dele. Né? A gente conclui isso. Então, a tua pergunta, eu respondo dessa forma. Tem que ter um fluido. É com qualquer um? Creio que não. Mas ele pode pedir alguém para chamar a atenção. Ó, eu não posso, mas eu sou superior. Você vai lá e encosta a mão nela. Manda um outro fazer, né? Creio que seja assim, porque isso é possível. Ó, o Espírito Verdade batia a porta lá no basculante de Kardec. A gente vê que esses espíritos batedores estão na classe dos espíritos imperfeitos. Né? Estão na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. É uma classe que é chamada batedores. O Espírito Verdade, provavelmente, porque, volto a dizer, um espírito superior pode tudo. Mas ele ia se materializar para chegar no basculhante, ficar batendo, para chamar a atenção de Kardec. Ele pegou um espírito que tem aquele fluido, mais fácil de fazer, bate ali, continua batendo, vai lá. É para chamar a atenção dele. Quem que vai resistir uma ordem do Espírito Verdade? Né? É igual, cheguei no meu carro ali, trouxe um saco de cimento. Pô, não dá mais para mim, né? Carregar um saco de cimento. Até vou fazer uma força para tirar. Mas o cara da obra ali, o operário, né? Vai botar na cabeça. No outro dia eu vi o cara descarregando o caminhão com 2 sacos daquele na cabeça e trazendo. Tá doido, pô. Então, está muito mais acostumado a fazer aquilo do que eu. Aí eu trago o saco aqui de cimento para fazer a obra ali. Ó, trouxe o cimento, por favor, dá para tirar do carro? Ele vai tirar com muito mais facilidade do que eu. Para mim vai ser um esforço muito grande. Para ele, vai ser fácil. Né? Faz toda hora. É o mesmo princípio. Aí ele pega um espírito desse batedor e manda que ele tocasse ali no basculhante. Entendeu? Alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar aqui, deu 45 minutos aí de estudo. A gente faz a prece, tem um intervalo de 15 minutos e depois a gente retorna ao Livro dos Espíritos, às 7 horas em ponto. Então não deixem de consultar o nosso site, todos que nos ouvem de casa. Que Jesus abençoe a nossa casa, o nosso esforço, a nossa tarde de estudos, de trabalho no bem. Que Jesus abençoe a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. E sob as bênçãos dele, sob as bênçãos de Deus, pedimos permissão a eles, aos diretores da nossa casa, ao nosso irmão altivo, a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, para encerrarmos, em nome do amor, do grande amor que nos sustenta, do nosso amor, os estudos em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.